Boa noite, Márcio, tudo bem? Boa noite, Carmen. Um olá para todos os inscritos aí do seu canal, todos que assistem aí a nossas conversas, nossos bate-papos aí sobre língua portuguesa. Prazer novamente estar aqui a seu convite. Ótimo. E hoje você vai falar sobre uma parônima, não é? É, Vultoso. a gente, verdade, a gente tem nos últimos encontros aí falando dessa rapaziada, né, as palavras parônimas, que são palavras parecidas, né, exatamente por serem parecidas na escrita, serem parecidas na pronúncia, em algumas situações a gente acaba se confundindo. Já vimos algumas delas e vamos ver uma situação que eu vejo aí muita confusão. Novamente, aquela dica: se eu for para um concurso, para um processo seletivo, tem aparecido essa situação, mas no dia a dia, no cotidiano, eu vejo que as pessoas aí acabam se confundindo. Eu vou apresentar aqui para vocês. Você tem aí um compartilhamento? Sim. Então, a dupla de hoje seria essa aí. O vultoso, né, mais curtinho, vultoso, e aí um pouquinho maior o termo vultuoso. São, desculpe, são parônimas, claro, muito parecidas, e qual é o uso para cada uma? Porque as parônimas são parecidas na escrita, são parecidas na pronúncia, mas com sentidos diferentes. Então, cada uma deve ser usada no seu sentido adequado. O É. termo vultoso, que é o que muita gente quer falar, né? Eu vejo muito esse significado que as pessoas buscam com essa dupla de palavras. O vultoso é de grande quantidade, de grande vulto, por isso que o vultoso, né, de grande vulto, é uma coisa grande, sendo bem simples, uma coisa grande. Então, por isso que foi roubado um valor vultoso do banco. Então, foi roubado um grande valor, muito dinheiro foi roubado desse banco. O problema é que muita gente quer falar desse vultoso no sentido de grande quantidade, né, de muito, usando o termo de baixo, que é o vultuoso. Porque o vultuoso não significa nada de grande, nada de enorme, mas significa é uma patologia, né? É um termo ligado à medicina. O vultuoso é alguém que sofre de vultuosidade. É um inchaço, né, de face, de olhos e de boca. É uma, é um, é uma, é uma patologia. Então, quem é vultuoso está sofrendo de vultuosidade. Também sendo simples, né, já que é um termo médico, vamos dizer que a pessoa está de rosto inchado, né? É mais que isso, mas simplificando, né, seria um rosto inchado. E muita gente, eu vejo por aí, querendo falar em sentido de grande, de enorme, só que em vez de usar o vultoso, usa erroneamente, claro, o vultuoso. Né? Então, nesse erro, a pessoa falaria: foi roubado um valor vultuoso do banco. Está errado. Para a gente lembrar, é interessante pensar que, novamente, até eu comentei lá do beneficiente, beneficente, falei que a forma mais simples é a certa. Aqui é um pouco mais ou menos isso. A forma mais simples, veja que vultoso, é menorzinha, tem letra a menos, é essa que muitas vezes a gente quer usar para falar que alguma coisa é grande. Porque dificilmente, é muito pouco comum que a gente queira usar o segundo termo, o vultuoso, né, que é maior e ligado a essa ideia de um rosto inchado. Então, lembrar que o mais simples é o que eu provavelmente quero usar no sentido de grande. Também lembrar que se é vultoso é porque é de grande vulto. Vulto é sombra. Tudo aquilo que é grande provoca uma sombra grande. Então, é vultoso porque é grande e tem sombra grande. Lembrando dessas duas ideias, eu acho que a gente não se confunde mais. Novamente, se eu estou passando aí por um processo seletivo, é bom estar atento, porque essa questão aparece.
Além do mais, né, numa situação aí de redação, uma situação que eu preciso me expressar aí de uma forma um pouco mais formal, mais adequada, tendo o nosso vocabulário vultoso no sentido de grande, ajuda bastante, né? Até porque se eu estou escrevendo grande, eu posso pôr lá um vultoso que diminui, inclusive, a repetição da palavra grande. Então, ter um vocabulário nos ajuda sempre nisso, né? Evitar repetição de palavras. Eu tendo vultoso no meu vocabulário, eu posso estar usando no lugar da palavra grande quando eu achar necessário. Grande, imenso, de grande intensidade, ou seja, é sempre para o maior, o grande vulto, o vultoso. Vultuoso, eu acho que é bem pouco provável a gente estar usando por aí, porque você vê uma situação muito específica. Eu tenho que me referir exclusivamente a uma pessoa que está com o rosto, os lábios e os olhos inchados. A pessoa sofre de uma vultuosidade. Acho que agora os nossos as pessoas que nos prestigiam aí assim no vídeo, eu acho que não terão mais dúvida em relação a essas duas parônimas. Muito interessante. Eu não sabia que era relativo a inchaço. Não É um, sabia. então, você vê, é um termo muito específico ligado a uma patologia, né, a uns sintomas. Então, talvez aí passemos a vida inteira sem ter a necessidade de usar esse termo, o vultuoso. Mas muitas vezes eu tenho visto as pessoas usando vultuoso no sentido de vultoso, que é mais simples e é o mais correto se eu quero falar que alguma coisa é de grande vulto, ou seja, que aquilo é grande, imensa, enfim. Muito interessante, Márcio. Obrigada pela dica. Com Eu certeza. que agradeço, eu novamente agradeço e espero aí poder estar sempre aí, sempre que você convidar, estarmos conversando sobre essas questões aí de língua portuguesa. Obrigada, então, Márcio. Muito obrigado a você e a seu público. Tchau.